E aí pessoal, tudo bacana? Beleza? A aula de hoje, a aula número 2 sobre arranjos. Nós vamos resolver essa questão que caiu na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2021. E apesar do enunciado parecer um pouco complexo, a resolução é bastante simples, conforme vocês vão ver aí. E por isso eu peço que assista até o final para a gente entender bem como resolver esse tipo de questão. Ok? Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo, trabalhando na área da educação aqui no Japão e também produzindo vídeos através deste canal, atendendo alunos daqui do Japão e principalmente do Brasil. Eu aproveito aqui também para convidar quem não se inscreveu, inscreve aí nesse canal, dá aquele like se gostar da aula e também deixa ativado o sininho para que você possa ser notificado de todos os vídeos que eu produzo semanalmente. Ok? Vamos então para a nossa aula de hoje, vamos lá. Olha só pessoal, quem assistiu a aula 1 vai entender com bastante facilidade a resolução dessa questão. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui no alto do vídeo o link dessa aula 1 para entender melhor essa questão aqui, ok? Bem, vamos à questão. Em uma reunião, trabalhadores de uma indústria decidiram fundar um sindicato com uma diretoria escolhida entre todos os presentes e composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário. O número total de possibilidades de composição dessa diretoria é 30 vezes o número de pessoas presentes nessa reunião. O número de trabalhadores presentes é, olha só pessoal, se eu quisesse escolher dentro de uma sala de aula, grupos de trabalho. Vamos fazer aqui um exemplo. Digamos que tem uma sala de aula com 20 alunos. Eu quero formar 5 grupos de 4. Você concorda que se eu escolher 4 alunos numa ordem qualquer, se eu misturar essa mesma ordem, o grupo vai ser o mesmo, concorda? Então, sei lá, eu tenho Antônio, Benedito, Carlos e João. Se eu escolher do contrário, o grupo continua o mesmo. Então, nesse caso, eu utilizaria a combinação. Mas quando se trata de um grupo de pessoas em que cada pessoa ocupa uma certa hierarquia, que nesse caso aqui é presidente, vice-presidente e secretário, aí nós temos que utilizar o conceito de arranjos, tá? Porque só vou escolher um presidente. Então, por exemplo, eu tenho lá o presidente, um exemplo, tá? Mauro, Jair e Luiz. Como presidente Mauro, o Jair vice-presidente e o Luiz secretário. Se eu misturar aí, deixar o Luiz como presidente, o Mauro como vice-presidente e o Jair como secretário, já mudaria tudo. Então, quando a ordem faz a diferença, então você usa arranjo. Aliás, eu faço uma brincadeira na aula para que o aluno possa memorizar. Você encontra um determinado exercício e você faz a pergunta: se eu modificar a ordem, ela vai fazer diferença? Aí você responde: aham. E se for positivo, então você vai usar arranjo. Entendeu? Então assim você consegue, meio que na brincadeira, você saber que conceito você vai utilizar para resolver determinado exercício. Entenderam? Então vamos lá. Olha só, eu sempre recomendo que o pessoal vá direto à pergunta. O número de trabalhadores presentes. Então, como eu não sei o número de trabalhadores presentes, eu vou chamar de X. X pessoas presentes. Ele diz o seguinte, que o número de possibilidades de composição dessa diretoria é 30 vezes o número de pessoas presentes nessa reunião. Então, observe que, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho aqui 3 posições. Eu tenho o cargo de presidente, vice-presidente e secretário. Entenderam, né? Bom, quantas pessoas eu disponho para escolher o cargo de presidente? Como eu não sei a quantidade, que é exatamente a pergunta, eu coloco o X aqui. Bom, como eu não sei quantas pessoas tem, e como eu defini como X, a segunda vaga, que é de vice-presidente, eu vou escolher como X menos 1. Claro, por quê? Porque eu já escolhi uma pessoa para ocupar o cargo de presidente. Então, para o cargo de vice-presidente, como eu já tinha escolhido 1, então eu tiro aqui do grupo uma pessoa. E com o mesmo raciocínio, eu vou tirar aqui para preencher o cargo de secretário. Como eu já escolhi presidente e vice-presidente do grupo, né, então eu vou pegar o X menos 2 pessoas aqui.
Se eu soubesse a quantidade, bastaria você multiplicar os valores e teria aqui o resultado de quantas possibilidades eu tenho para formar esse grupo. Porém, como eu não tenho, a única dica que ele deu foi o seguinte: se eu fizer esse cálculo, ele tem que me resultar em 30 vezes o número de pessoas. Opa, então 30 vezes quem? 30 vezes o x. Entenderam? Tá? Então, agora aqui eu vou escrever aqui no alto essa equação que eu formei aqui. Então, x vezes x menos 1 vezes x menos 2 pessoas. Isso me resulta em 30 vezes o x. Ora, como eu tenho multiplicação aqui, você percebeu que o x que eu tiver aqui, se eu passar aqui para cá, vai passar dividindo. Então, ele vai acabar cortando, ele vai acabar se anulando aqui com esse x aqui. Então, ficou assim, ó, x menos 1 vezes x menos 2 igual a 30. Aqui eu aplico a distributiva, ou o chuveirinho, né, como eu digo em sala de aula. X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes 2 vai dar menos 2x aqui. Menos 1 vezes x vai dar menos 1x. Menos 1 vezes menos 2 vai dar o quê? Mais 2 igual a 30. Bom, aqui vamos juntar aqui os termos semelhantes. Vai ficar o x ao quadrado, ele está sozinho, fica x ao quadrado. Agora aqui, ó, menos 2x com menos 1x vai dar menos 3x. Cuidado aí, muita gente fala assim, ah, professor, mas é menos com menos dá mais. Não, é que não é uma multiplicação, eu estou fazendo uma subtração e subtração aqui, certo? Então vai dar menos 2, menos 1 dá menos 3x. Agora, olha só, esse 30 está aqui do lado direito, eu vou passar aqui para o lado esquerdo, vai ficar menos 30. Menos 30 mais o 2 que já existe vai dar quanto? Menos 28. Ah, observe aqui que deu uma equação de segundo grau. E você já está acostumado, desde lá do fundamental, que isso aqui se resolve o quê? Através de Bhaskara ou simplesmente através daquela regrinha de soma e produto de raiz. Para quem já assistiu alguma aula minha sobre equação de segundo grau, vai fazer brincando a resolução dessa questão sem utilizar Bhaskara. Basta pensar da seguinte forma: produto de dois números que resulte em menos 28 e a soma dá o contrário, o oposto de menos 3, que seria 3. Ora, esse valor seria quem? 7 e menos 4. Quem não conseguir resolver através desse raciocínio, utiliza o Bhaskara normalmente, tá? Eu vou deixar, inclusive, aqui na descrição, essa aula onde eu ensino como calcula uma equação de segundo grau sem Bhaskara, tá? Eu vou deixar para quem quiser aprender, só assistir essa aulinha aí. Beleza? Bom, o que significa esses valores? Esses valores significam o número de pessoas que estavam presentes. Mas o menos 4 pode existir? Claro que não, não existe menos 4 pessoas. Então eu elimino essa solução. Então o número de pessoas que estavam presentes são 7 pessoas, ou seja, o x é igual a 7 e a resposta, então, a alternativa correta é a D de dado. Mas antes de concluir esse exercício, vamos fazer o seguinte, vamos substituir na equação original, aqui no comecinho da aula, vamos ver se isso é verdade. Olha só, se eu tenho 7 pessoas e vou escolher aqui, dessas 7 pessoas, vou escolher o presidente. Quantas pessoas eu tenho disponíveis para escolher como presidente? 7. Bom, para a escolha do vice-presidente, como eu já escolhi desse grupo de 7 uma pessoa que já é presidente, me restaram aqui 6 pessoas. E, com o mesmo raciocínio, para escolher o secretário, eu só disponho agora de 5 pessoas. Bom, fazendo o cálculo aqui, 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 7 dá 210 possibilidades de escolha no grupo de 7 pessoas. Entenderam? Olha só, eu tenho 7 pessoas. De quantas maneiras eu posso escolher um presidente, um vice-presidente e um secretário? Existe 210 maneiras. Agora, olha só, ele não disse que o número de total de possibilidade de composição dessa diretoria é 30 vezes o número de pessoas? E olha só, 30 vezes o número de pessoas, que é 7, vai dar realmente 210. Olha aqui, o 210, confere aqui com 210. Entenderam, gente? Então, com essa aparência meio complexa do enunciado, na verdade, a resolução é bastante simples. Ok? Para quem não entendeu,
Escreve aí no comentário, me mande inbox que eu vou ter o maior prazer em atender e esclarecer qualquer dúvida que sobrar, beleza? Um grande abraço a todos, espero encontrá-los aí nas próximas aulas. Fiquem com Deus e até lá, gente. Tchau!